Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquem ligados nas dicas que eu vou estar postando aqui para vocês, porque isso os ajudará na realização do trabalho do proposto no caderno 4, onde vocês estarão atuando como autor de seus próprios livros, que é uma proposta do projeto Estante Mágica. Eu espero ver lindas produções, ok? Então vamos à nossa aula. Lembrando que no último encontro nós falamos um pouco sobre texto narrativo focado em contos de fadas e hoje nós vamos falar um pouco sobre contos de mistérios. Conto de mistério é um texto narrativo, que é um texto em que o narrador relata a sequência de acontecimentos vividos pelos personagens num determinado tempo e num determinado lugar. Quais são os elementos de um texto narrativo? Eles seguem 3 etapas, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, ela deve conter o personagem, quem, o espaço, onde, o tempo, quando. Quem são os personagens? Os personagens são pessoas que interpretam narrativas. Essas pessoas podem ser reais ou fictícias, ou seja, imaginárias. Pode ser animais também no caso de fábula. Nós temos aí exemplos de personagens como Cinderela, aliás, a Branca de Neve, a Cinderela e a Bela e a Fera. O espaço. O espaço é o lugar onde ocorre a narrativa, que pode ser no campo, na praia ou na floresta. O tempo. Ele indica o período, a época em que a história se situa. Pode usar frases como há muito tempo, antigamente, num belo dia de verão, na primavera e por aí adiante. Os elementos de um texto, eles têm que conter o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento é o desenrolar dos fatos, da ação em si. Nós chamamos de enredo. E na conclusão é o desfecho da história, como que ela terminou, que é o final. Vamos relembrar aí as características do conto. Ele deve possuir os elementos como narrador, personagem, tempo, espaço, enredo e conflito gerador, que é o que deu origem à história, o problema que deu origem à história. Narrador. É a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador ele pode contar a história de 3 formas. Como narrador personagem, aquele que participa da história. Narrador observador, que é aquele que descreve a história, mas está do lado de fora. Narrador onisciente, que ele não só descreve os fatos, como também ele sabe tudo o que acontece, ele sabe o sentimento do personagem, ele sabe o pensamento, ele conhece o antes, o depois da história, ele sabe tudo. Os contos clássicos, os contos de fadas, eles sempre começam como era uma vez, é uma característica do conto de fadas. E nós temos aí alguns elementos que compõem o conto de fadas e o conto de mistério. Nós vamos ver as diferenças. No conto de fadas, nós temos o elemento sobrenatural, nós temos algo mágico e um final feliz. Já no conto de mistério, nós temos como característica suspense e mistério. Eu vou deixar aqui para vocês um trechinho só de um conto de mistério, né, que é para vocês terem uma ideia, que é o Mistério do Casarão. Observe a cena. A cena já por si só ela causa um impacto, né? Suspense, uma coisa assim de medo, de terror, né? Vamos ver a história. A rua estava deserta e a noite estava fria e encoberta pela névoa. Tomás e seus irmãos caminhavam a passos largos. Apertavam o passo sempre que se aproximavam do velho casarão no final da rua. Ao passarem bem em frente ao casarão, ouviram um grito que cortou o silêncio da noite. Bia estancou paralisada de medo. Curiosos, Tomás e Davi puxaram a irmã e se aproximaram do portão. Esse casarão é mal assombrado, sussurrou Davi tentando esconder-se. Eu não acredito em assombração, falou Tomás, o mais velho dos 3. Outro grito.
A voz lamuriosa vinha provavelmente do porão do casarão. Quem será? Por que está gritando? O que vamos fazer? Disparou Davi, bombardeando os irmãos com perguntas e mais perguntas, como se ele soubesse mais do que ele. Ainda assustada e sem prestar atenção às perguntas do irmão, Bia disse: Acho melhor irmos para casa. Mamãe deve estar preocupada com a nossa. A menina mal pôde completar a frase. Sentiu um calafrio ao perceber que não estavam sozinhos. Seus irmãos estavam tão distraídos com os gritos que não perceberam nada. Observe que houve um suspense no final. E eu vou deixar aí a critério de vocês, para vocês usarem a imaginação, né? E quem sabe desvendar esse mistério, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Tchau.